manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Minha saudação cristã a todos os nossos ouvintes. É com a imensa satisfação que nós estamos entrando uma vez mais no seu lar com o programa A Voz do Pastor, desejando que Deus possa vos abençoar em mais esta programação, vos dando o alimento para as suas almas, o qual é a palavra de Deus. Nesta programação nós vamos ler a Escritura no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 20, nos diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Através dessa escritura, eu desejo transcorrer alguns minutos vos falando acerca dessa maravilhosa escritura, onde Paulo nos diz que nós já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Veja, amados ouvintes, que escritura maravilhosa, aonde nos diz que somos participantes da família de Deus. Se uma pessoa que tem o sobrenome de uma família bem conhecida, de uma família famosa, ele já fica muito satisfeito por ser parente, quanto mais nós sermos da família de Deus. Mas aqui tem um porém. Para ser da família de Deus, Paulo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Esta é a única forma de nós sermos da família de Deus. Não há como se unir a esta família. Quando nasci, eu não me uni à família Borges. Borges é o meu sobrenome. Eu não me uni à família Borges, mas sim eu nasci na família Borges. Por isso eu sou Borges. E agora, no lado espiritual, não há como nós se unirmos à família de Deus. Não tem uma forma de se unir. A única maneira é nascer na família de Deus, nascer em Deus. Aí quando nós nascemos em Deus, não se unir a Deus, mas nascer em Deus, aí nós se tornamos então da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aí está então a segurança. Para nós sermos da família de Deus, nascidos nesta família, nós temos que, primeiramente, estarmos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, ouvintes, você que me ouve, todos nós, se fosse fazer uma pergunta, todos diriam que pertencem à família de Deus. Agora, o problema nos nossos dias é quando você pergunta para alguém: você pertence à família de Deus? Claro, ele dirá: sim, eu pertenço à família de Deus, pois eu congrego ali na igreja presbiteriana. Sim, eu pertenço à família de Deus, eu sou batista. Oh, sim, eu pertenço à família de Deus, eu sou católico. Deus não quer saber disso. Não é pertencer a uma denominação que nos dá o direito de pertencer então à família de Deus. Mas para nós, a característica
que nós somos da família de Deus, é como Paulo disse, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, da qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Aí está, ouvintes, a forma de nascer na família de Deus, de ter o sobrenome de Deus em nossas vidas. É edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, se temos que estar edificados nesse fundamento, não há uma outra forma de nós sabermos se estamos ou não, a não ser conferindo a palavra de Deus, conferindo como que os apóstolos estavam edificados. Nós não podemos nos examinar segundo a nossa religião. Você que me ouve, eu sei, muitos ouvintes estão nos ouvindo de diversas religiões. Você não pode, se você deseja saber se você faz parte desta grande família de Deus, você não pode se analisar segundo a tua religião e dizer, bem, eu estou correto 100% com minha religião, então eu sou da família de Deus. Não, nós temos que fazer como Paulo disse, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se você deseja saber se você faz parte da família de Deus, veja se você está edificado conforme o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E nesta programação eu desejo falar sobre 3 ordens que Deus deixou para que nós cumpríssemos. 3 ordens. E você sabe que uma ordem, um convite, é algo, quando alguém te convida para uma festa, você vai se você quer, você é convidado. Agora, quando recebemos uma convocação, uma ordem, então não podemos falhar. E quanto à palavra de Deus, Deus nos convocou. Se desejamos ser participantes desta família, nós estamos convocados por Deus a seguir o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina apostólica, os costumes apostólicos. E nesta programação desejo falar unicamente acerca de 3 ordens dadas por Jesus Cristo. E eu diria para você, sinceramente, que essas 3 ordens, ouvinte, é entre a vida e a morte. Se cumprirmos essas 3 ordens dadas por Jesus Cristo, nós temos vida em Deus. Nós então podemos dizer, eu faço parte da família de Deus. Agora, se não cumprirmos essas 3 ordens, então nós morremos espiritualmente. É entre vida e morte. A primeira ordem é o batismo. O batismo foi a primeira ordem dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira ordem, e é entre vida e morte. Se cumprir esta ordem é vida, mas se não cumprir é morte. Por isso você encontra isso quando Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Condenado. Veja você, é vida se obedecer, mas é morte se não obedecer. Agora, preciosos ouvintes, quando se fala em batismo, surge logo em nossas mentes uma preocupação e uma pergunta. Sim, temos que ter o batismo, é a primeira ordem que Jesus nos deu. Cumprindo, temos vida, não cumprindo, seremos mortos. Agora, qual dos batismos então é o correto? Porque hoje o mundo religioso tem várias formas de batismos e existem muitos cegos espiritualmente querendo guiar um povo ainda, líderes cegos que dizem que tanto faz qualquer tipo de batismo, tanto faz pode ser para ele, mas para Deus não existe essa palavra tanto faz. Para Deus é sim, sim ou não, não. Em Efésios capítulo 4, versículos 5 e 6, você vai encontrar a Escritura nos dizendo que existe uma só fé, um só caminho, um só Senhor e um só batismo.
Então, aonde fica essa palavra tanto faz? Ser batizado de uma forma ou ser batizado de outra? A Bíblia diz que existe um só batismo, o qual Deus reconhece. E qual é esse batismo? Você deseja ser participante da família de Deus? Você deseja fazer parte dessa grande e preciosa família? Então você deve obedecer essa primeira ordem dada por Jesus Cristo, a qual é o batismo, e ser batizado. Ser batizada, minha ouvinte, mas ser batizado, batizada, conforme a palavra de Deus. E aqui nós lemos que nós somos edificados segundo o quê? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos então ver como que os apóstolos e os profetas batizaram. Nós encontrando a forma que eles batizaram, então nós estaremos encontrando a forma, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos ao livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, versículo 37 e 38, nós vamos encontrar as primeiras pessoas sendo batizadas. E aí Pedro começou a pregar e disse: a esse Jesus a quem vocês crucificaram, a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E após então Pedro ter aqueles minutos de pregação e mostrando que eles tinham matado o Messias, o qual eles estavam esperando, a Bíblia diz no versículo 37 de Atos capítulo 2, que ouvindo eles isso, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ali estava então Pedro dando a receita para aquele povo, a primeira ordem, o batismo. Em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus Cristo reuniu os seus discípulos antes que ele subisse aos céus. E ali ele deu as recomendações e deu aquela ordem importante, a qual ele disse: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você agora me diz: mas como, pregador, onde fica então esse batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, se o próprio Senhor Jesus disse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Amado ouvinte, preste atenção, escute-me com atenção agora. Veja que em São Mateus capítulo 28, versículo 19, ali não estava sendo realizado nenhum batismo, mas ali simplesmente Jesus Cristo estava dando a ordem como deveriam fazer. E se você prestar atenção, você vai ver Jesus dizendo: batize em nome do Pai. Veja que ele falou no singular, em nome. Agora eu te pergunto: Pai é nome? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não, não são nomes, são títulos. Você que me ouve, se você é casado, você é chamado de pai por seus filhos. Você é chamado de esposo por sua esposa. Você é chamado de filho pelo seu pai. Agora eu lhe pergunto: o seu nome é esposo? O seu nome é pai? O seu nome é filho? Não, você tem um nome. E assim Jesus Cristo tinha o seu nome. Ele disse: batiza em nome do Pai. Em nome. E se você que me ouve foi até as águas e o pregador usou as palavras dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero dizer para você que o teu batismo é inválido, não tem validade, porque você não recebeu nenhum nome ali. O teu batizador, o pastor que lhe batizou, repetiu a ordem que Jesus disse, porque ele disse: vai e batize em nome do Pai. Em nome do Pai. Mas qual é o nome? Ele pediu o nome, em nome, ele falou no singular, em nome do Pai. Qual é o nome do Pai? Senhor, Filho, Jesus e Espírito Santo, Cristo ungido. Por isso o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós encontramos a resposta quando muitos dizem:
Pedro estava enganado quando mandou que as pessoas fossem batizados em nome do Senhor Jesus? Não, meu ouvinte, Pedro não estava enganado, não. Ou você se julga mais inteligente do que Pedro? Ou você se julga mais inspirado do que o apóstolo Pedro? Ou você se julga que você tem mais do Espírito Santo do que o apóstolo Pedro? Oh, se você acha que Pedro estava enganado e você está certo, você está me dizendo que Pedro não tinha Espírito Santo e que você sim tem o Espírito Santo? Não, meu ouvinte, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro não estava nem mesmo falando, ele estava sendo usado pelo poder do Espírito Santo para falar. E ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome que o Pai pediu. Jesus diz: batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Há só um batismo bíblico, o qual nós devemos obedecer, ouvintes, e é em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não vai encontrar em parte alguma nas Escrituras algum batismo na forma que você foi batizado, nos títulos, mas todos realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos seguir mais em frente um pouco. E Atos capítulo 4, você pode anotar aí, depois confira. Atos capítulo 4, versículo 12, nos diz assim, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome, ouvinte. Nome, não títulos. Nenhum outro nome a não ser o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 8, versículo 16. Vamos encontrar aqui um grupo de pessoas de Samaria que foram batizados. Atos 8, 16 diz: porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja como os apóstolos batizavam: em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 43. Você vai encontrar Pedro falando a Cornélio e a sua família, dizendo assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Pelo seu nome. E agora, Pai é nome, ouvinte? Filho é nome? Espírito Santo é nome? Não, Senhor Jesus Cristo é o nome. E no versículo 48 de Atos 10, Pedro então confirma, encerra sua escritura dizendo: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por isso. Vamos mais um pouquinho aqui em Atos capítulo 19, para você ver a importância do batismo correto. Em Atos capítulo 19 nós encontramos Paulo rebatizando um grupo de pessoas que já eram batizados, mas não eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, você pode ler todo, desde o versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler só os dois últimos aqui, os 5 e 6, aonde Paulo diz: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Ouvinte, veja, você deseja fazer parte da família de Deus? Então esteja no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Seja batizado como eles foram. Agora você vai ficar agarrado num batismo pagão criado no ano 325 por Roma? Realmente Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome. Agora, Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome, mas Senhor Jesus Cristo é o nome. Aí está, ouvintes, a primeira ordem que Jesus deu, o qual é o batismo. Se fazermos correto, somos salvos, se não, é morte. A segunda ordem que Jesus nos deu é a Santa Ceia. Agora, a Santa Ceia como? Você pode dizer: não, a Santa Ceia eu participo, mas a Santa Ceia é a Bíblia. Você participa, quem sabe, de uma Santa Ceia com suco de uva e pão de padeiro. A Bíblia não nos dá apoio para isso. A Santa Ceia, do fundamento dos apóstolos e dos profetas, era com vinho puro
e pão asmo, vinho puro e pão asmo, não com suco. Veja que o pão, ele aponta para o corpo de Jesus. O pão aponta para o corpo de Jesus. E se nós tomarmos uma ceia com pão de padaria, veja, o pão aponta para o corpo de Jesus. E o fermento na Bíblia aponta para o quê? Aponta para o pecado. Veja no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz: nenhuma oferta que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Em São Mateus, capítulo 16, versículo 6 ao 12, Jesus adverte os discípulos para que se cuidem do fermento dos fariseus. Ele não estava falando do fermento de pão, mas sim do pecado dos fariseus. Em Marcos capítulo 8, versículo 15, você vai encontrar isso também. Em Coríntios capítulo 5, versículo 8, aos Coríntios capítulo 1 aos Coríntios capítulo 5, verso 8, diz assim: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade da verdade. Asmo quer dizer um pão sem fermento. O fermento aponta para o pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 9, você vai encontrar, e no livro de Gálatas 5:9, Paulo dizendo que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, um pouco de pecado leveda toda a massa. Então, ouvinte, você deve dar atenção para isso. O fermento aponta para o pecado, e o pão da ceia aponta para o corpo de Jesus. Então, se você tomar uma santa ceia com pão, uma ceia com pão de padeiro fermentado, já que o pão é um símbolo do corpo de Jesus e o fermento é um símbolo do pecado, você vai estar dizendo que o corpo de Jesus tem pecado. Você não tem temor, meu ouvinte? Não há temor em seu coração para você chegar diante de uma fila de oração e comer um pão fermentado, aquele pão apontando para o corpo de Cristo, sendo que o fermento aponta para o pecado, meu ouvinte? Veja, para que fazer errado se as Escrituras mostram a verdade? Os apóstolos, o fundamento dos apóstolos, dos profetas, foi com pão asmo. Veja a Páscoa no Velho Testamento era com pão asmo. Então, ouvinte, você deve, se você quer fazer parte da família de Deus, faça segundo o fundamento dos apóstolos. Agora, você também toma ceia com suco de uva? Olha, meu ouvinte, Jesus não deu suco de uva para ninguém. Jesus deu vinho puro. Ah, você diz, não, mas o vinho tem pecado, tem fermento, melhor dizendo. Claro que o vinho tem fermento, ou seja, que o vinho tem álcool, melhor dizendo. O vinho tem álcool, é claro. Agora, Jesus será que não sabia que tinha álcool? Claro que Jesus sabia que o vinho tinha álcool. Mas um gole de vinho na Santa Ceia não vai embriagar você, não vai embriagar ninguém. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, você vai encontrar que os apóstolos davam a ceia com vinho. Porque em 1 Coríntios 11, 21, o apóstolo Paulo, ele adverte os irmãos porque estavam se embriagando no culto de ceia. Eles estavam tomando vinho com excesso. E Paulo chama atenção para que eles tomassem menos. No livro de São Mateus, capítulo 26, versículo 29, você vai encontrar que na última ceia, Jesus deu vinho para os apóstolos, não suco. Porque após ele ter dado a ceia, ele olhou para os discípulos e disse: desde já eu me angustio, até que tome convosco, lá no céu, nas bodas do Cordeiro, do fruto da vide. O que é o fruto da vide? Da videira? É vinho. Então Jesus disse: eu me angustio até que tome da ceia outra vez convosco nas bodas do Cordeiro do fruto da vide. Meu ouvinte, por que você ficar com o costume de homens? Você não está vendo que isso é estratégia de Satanás para tirar você, para que você não participe da grande família de Deus? Eu te convido, meu ouvinte, faça parte desta grande família, sendo batizado, usando a primeira ordem de Jesus corretamente, qual é o batismo, conforme os apóstolos batizaram. E a segunda ordem, que é a Santa Ceia, tomando corretamente como os apóstolos tomaram, tomando pão puro,
pão sem fermento, mostrando que o corpo de Jesus não é pecaminoso, tomando vinho puro, apontando que o sangue de Jesus é puro. Agora, se você toma ceia com suco de uva, você vai estar dizendo que o corpo de Jesus é diabético, tem açúcar no sangue. Olha, meu ouvinte, que cegueira espiritual. Abra teus olhos, peça a Deus: Senhor, abra meu entendimento para que eu veja a tua verdade. E a terceira ordem dada por Jesus é a ordem do lava-pés. Ah, o lava-pés? Sim, o lava-pés. Você nunca tinha ouvido falar sobre isso? Está também nas Escrituras. São João capítulo 13, Jesus lavou os pés dos discípulos, e após ter lavado os pés, ele disse: assim como eu fiz, façais vós também. E se vocês sabem essas coisas, ele disse: bem-aventurados sois se as fizerdes. Quer dizer, muitas vezes feliz. Alguém diz: não, mas isso só foi para Jesus mostrar que era humilde. Não, procure no livro de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 10, que Paulo adverte a Timóteo dizendo para considerar viúvas somente aquelas que cuidavam dos filhos, que eram hospitaleiras e que lavavam os pés dos santos, que praticavam o lava-pés. Essas sim eram dignas de ser atendidas pelo apóstolo Timóteo. Então veja, amado ouvinte, 3 ordens dadas por Jesus, as quais são 3 entre vida e a morte, e você que me ouve, quem sabe nenhuma das 3 está obedecendo. A primeira ordem é o batismo: se crer e for batizado será salvo, se não crer é condenado. A segunda ordem é a santa ceia. Jesus disse: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quer dizer, se pratica é vida, se não pratica é morte. Agora, praticar corretamente conforme a Bíblia ensina, com vinho puro e pão asmo. E a terceira ordem é o lava-pés, conforme a Bíblia diz, lavando os pés do santo. E Pedro disse: Senhor, não me lavará os pés. Jesus disse: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Quer dizer, se praticar é vida, se não praticar é morte. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. Você que me ouve, dê ouvido para a palavra de Deus. Você quer fazer parte dessa grande família de Deus? Então esteja, conforme Paulo diz, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. E essas 3 ordens que são entre vida ou morte, tome uma posição de hoje em diante e seja batizado cumprindo a primeira ordem, conforme os apóstolos batizaram. Então tome da santa ceia com vinho puro e pão asmo, que é a segunda ordem a ser cumprida. E em terceiro lugar você cumpra a terceira ordem, que é o lava-pés. Lave os pés dos santos e esteja então preparado para a grande vinda de Jesus. Que Deus vos abençoe, amado ouvinte, e põe no seu coração temor para obedecer a palavra de Deus e viver como ela diz. Segue, sempre segue a Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Se nos montes frios